Bom, gente, o dia de hoje a gente vai fazer essa apresentação que vocês já estão sabendo, que é uma apresentação para a gente conversar sobre como faz programação em ArchiCAD, utilizando GDL, que é a linguagem de programação que dá suporte à programação no ArchiCAD. A gente vai ter o Duval como convidado e professor do treinamento. Mas antes disso eu vou explicar para quem ainda não conhece o trabalho da gente aqui do TeiLab aqui em São Paulo, o que a gente faz do TeiLab e da ProBooks, que é a mesma empresa, mas são duas marcas. O TeiLab é a marca de cursos, a ProBooks é a marca das publicações, né? Então, todas as publicações que a gente faz aqui são filhas dos treinamentos que a gente dá aqui ao longo dos anos, não é isso? Então, e quem faz o curso aqui está acostumado mais com a marca do TeiLab. São essas publicações que a gente tem até o momento, são livros que são, tem o livro da ArchiCAD, que é esse livro laranja que está aqui no meio. A gente ficou, se não me engano, de sortear um livro para todo mundo que está no chat, mas vocês que estão aqui ao vivo no final da apresentação também, tá? Então tem livro de Vectorworks, tem livro do Revit, tem livro de SketchUp, todos esses livros têm a versão eletrônica também, tá? Por isso que tem esse último aqui que eu estou marcando aqui. Só para lembrar que os livros da gente tem a venda na Amazon, tem a venda na Apple, tem a venda no Android, no Google Play, né? No nosso próprio site, no products.com.br, e também as vendas dos livros físicos nas livrarias aí tradicionais e aqui na escola também, tá? Então dá para comprar tudo em edição eletrônica e edição em papel. Bom, os nossos treinamentos são usados por 5 escolas, incluindo o TeiLab. As escolas são as seguintes, onde você pode encontrar treinamentos da gente. Tem, no Rio de Janeiro tem o D5, que tem o Eduardo, que é o coordenador lá. Em Campinas e Sorocaba tem o Pixel Mais, do Fábio e da Amanda. Talvez o Fábio até esteja aí, você fez a inscrição hoje, não sei se o Fábio está aí. Se tiver, ele está aí. Também vocês podem conversar com o Fábio sobre treinamentos lá em Campinas e Sorocaba. E o pessoal no BH, que tem uma escola chamada Desenhar, tem alguns dos cursos da gente, não todos, mas tem alguns dos cursos da gente também. Tá? Então, essas escolas, elas trabalham com o nosso material e a gente também dá aula com o nosso próprio material, como é óbvio. Não é? Esses são alguns dos treinamentos que a gente desenvolve aqui. A gente escreve esses treinamentos aqui na escola, a gente escreve os treinamentos e os livros. Então, a gente tem treinamentos para estudo de viabilidade de empreendimentos em BIM com um programa chamado Profiler. A gente tem a parte de projeto e modelagem conceitual ou para BIM com os softwares que vocês estão vendo aí, o ArchiCAD, o Vector, o Revit, o SketchUp, o Rhino, o Grasshopper, os softwares da Bentley também. A gente tem treinamentos de coordenação e compatibilização de projetos em BIM, como é o primeiro nome dessa lista, e também um curso de ArchiCAD Teamwork, que é para quem usa o ArchiCAD e quer fazer também só a compatibilização usando o ArchiCAD, e softwares para cursos para renderização e para tratamento de imagem e ilustração, que acompanham sempre a rotina do arquiteto, do designer, do engenheiro, de quem está trabalhando com o projeto. Tá? Então, esses treinamentos que a gente tem, como eu contei, eles são escritos e desenvolvidos aqui pela nossa equipe o tempo todo. Estava comentando isso com uma cliente hoje que veio conversar com a gente não faz, o nosso tempo é dedicado a fazer treinamento. A gente não é um escritório de arquitetura que dá aula, a gente é um escritório de aula, de dar aula, produzir conteúdo, feito pelos arquitetos, pelos designers, trabalham comigo e com toda a equipe aqui. Tá? Então, a gente pode ajudar vocês em todas essas plataformas de um jeito bem integrado, que é o motivo do BIM. Não é isso? E além desses treinamentos todos, olá, tudo bem? Eu acho que você vai poder sentar aqui. Você acha? Thaís. Tudo bem. Thaís, eu sou o João, esse aqui é o Duval. Olá, Essas tudo são as bom? outras Prazer. pessoas. Essa aqui é a Camila. Desculpa chegar atrasada, viu, gente? O pessoal lá do chat vai se desculpar, não fica preocupado, não. Tem o pessoal que está no chat. Não faz mal. E depois o Ian, que é o rapaz aqui, ele corta tudo que eu estou falando. Por isso que demora depois para fazer edição, porque essas coisas todas eu falo, né? Aí ele vai cortar depois, na hora do vídeo final. Tá? Então, bom, é isso. Então, esses são os treinamentos que a gente faz. Além dos treinamentos, a gente escreve os livros, como eu contei. A gente também dá algumas palestras, principalmente sobre o tema do BIM, que é uma coisa que está pegando muito fortemente, e vocês vão entender que a questão da programação e objetos, que a questão do ArchiCAD com o GDL, e também a questão, por exemplo,
do Grasshopper, que é a palestra da quinta-feira com o Vitor, que aliás está online, se não me engano, né? Aí o Vitor está por aí também, vai estar aqui comigo na quinta para falar sobre o Grasshopper, que nada mais é que uma interface de programação para o Rhino, que é aquele programa para modelagem, que é super bacana também, né? Então, são diferentes modos de fazer programação de objetos para diferentes plataformas de software, né? Vocês vão, é muito legal, inclusive, que conseguir ver como é que funciona o GDL com o Durval. Depois, como é que funciona o Grasshopper com o Vitor, vão entender as diferenças, vantagens, desvantagens de cada um, e eu acho que vai ser muito, muito legal, né? O Vitor vai dar o treinamento de Grasshopper aqui com a gente, e assim como o Durval vai dar, ou está para dar o treinamento de GDL aqui conosco também. Tá? Então, essas são algumas das palestras que a gente faz por aí, nas faculdades, faz aqui na própria escola também, todas relacionadas a BIM, a maior parte delas, né? Então tá aí para quem quiser ler, não vou ficar falando os nomes das palestras todas aqui, mas estão aqui. Então, é assim que funciona. Eu fico muito feliz, né, de poder receber o Durval, como a gente falou, né, o Durval é um dos primeiros entusiastas aí do programa desde 95, né? Isso você falou. Qual que era o ArchiCAD? 4,5. Versão 4.5. Versão 4.5, você usava em que tipo de Mac? Usava eu nem lembro o nome do Mac, mas aquele beijinho, grandão, esqueci o nome. Era aqueles numerados. Na época do quadro ali. Né? Nossa senhora, na época do quadro. Exatamente, quem lembra do quadro realmente lembra do quadro, lembra de várias coisas da década de 90, né? Então eu também lembro. Então, veja bem, faz um certo tempo, não muito, né? Não muito, faz pouco tempo. Então, fico feliz do Durval poder vir fazer essa apresentação com a gente, com vocês. A ideia é que vocês possam entender e tirar dúvidas sobre para que serve o GDL, para que não serve o GDL, né? Para que vocês possam entender se vale a pena fazer o curso ou não. Espero, para quem gosta de ArchiCAD e quem está se aprofundando no programa, com certeza vale a pena. Né? Entender para que serve, quais são as vantagens, e aonde vocês podem chegar usando essa interface de programação para poder criar as coisas que originalmente não vêm com o programa. Não é isso? Exato. Então, eu vou deixar aqui a palavra para o Durval, vou sentar aqui do lado e vou ficar à disposição de vocês, assim como a Camila também vai ficar no chat para ajudar. E eu vou ficar aqui, trocar de lugar com o Durval e deixá-lo operar essas máquinas aqui, né? Então, pronto, fechei. Tá legal, muito bem. O pessoal está no chat aqui, dizendo que está tudo certo. Computer áudios, tá bom. Isso, pronto. Então é isso aí. Durval, então pode usar? Muito obrigado. E assim, agora eu vou ficar aqui. A nossa apresentação. Ok, boa noite, pessoal. Então a ideia aqui é um bate-papo mais informal aí sobre o que a gente pode fazer com o GDL, mais ou menos o que a gente vai aprender no curso, né? E eu vou falar pouco e abrir mais para perguntas, né? Porque eu acho que seria mais interessante. A gente tem algum tempo aí? Olha, eu imagino que 1 hora, 1h30, né? 1 hora, tá. Porque senão o pessoal também fica muito... Né? Mas a ideia realmente é essa, né? É mostrar para que serve o programa, para que serve o GDL. Uhum. Talvez você mostrar alguns exemplos que você tenha feito de objetos no GDL, para o pessoal funcionando, né? Tá. Porque eu acho que a mística com relação à programação é muito grande, né? Uhum. Às vezes as pessoas acham que programar é uma coisa do outro mundo. Exatamente. Né? Mais ou menos desmistificar um pouco isso daí, né? Então, podia começar falando por aí, então, que é a linguagem GDL, ela é baseada no BASIC, que é uma linguagem muito popular nos anos 80, que é uma linguagem, talvez a mais simples, linguagem de programação das que tem aí, e ela tenta reproduzir mais ou menos a linguagem falada. Né? Então, faça isso, não faça aquilo. Se nessa determinada condição você faça isso, se A é igual a B, então você faça aquilo, se A é diferente de B, então você faça aquilo outro. Né? Então, eu acho que uma boa porta de entrada para quem se interessa em programação. Oi? Não muito, porque tem alguma coisa, tem esse if, then, else, tem alguma coisa de Excel, né? Mas
tem alguma semelhança, né? Mas é outra coisa, né? Quer dizer, é uma sequência de instruções, né? Eu comecei a aprender GDL, como já falaram aí, no ArchiCAD 4.5, que existia uma carência muito grande de objetos brasileiros, isso já foi suprido aí ao longo do tempo. Né? Eu aproveitei uma oportunidade quando a Graphisoft antiga, a Graphisoft do Brasil, trouxe o David Nicholson Cole, que é um professor de arquitetura da Universidade de Nottingham. Ele é o cara que escreveu o GDL Cookbook, que é a Bíblia, né, do GDL até hoje. Né? Isso foi lá pelo ArchiCAD 7, mais ou menos. A Graphisoft trouxe ele para o Brasil, teve um curso de introdução, que é semelhante a esse que nós vamos ter aqui. Teve um curso avançado também que eu fiz. E, além de ser muito útil, eu considero muito divertido. Né? Para quem gosta de raciocínio lógico, de matemática, de geometria, de trigonometria, você aplica muito isso no dia a dia do GDL, e de uma forma que tem a ver com espaço, com forma, né? Que é um universo assim, da arquitetura, do arquiteto, que eu acho bem bacana. Né? Então, como eu dizia, tinha muitos objetos que não existiam aqui, não existiam as ferramentas avançadas, por exemplo, o Morph, por exemplo, o Shell, com elas que a gente consegue fazer muitas coisas hoje, né? O Morph é sensacional, né? Uhum. Mas mesmo assim, você consegue criar formas muito elaboradas com o Morph, mas sem a inteligência do código, né? O código permite que o objeto reaja ao ambiente virtual ali do prédio, né? Por exemplo, ele pode ler as coordenadas do Sol, a distância da parede, né? E além de ser paramétrico. O que é ser paramétrico? Se você faz um Morph, ele faz uma mesa de 2,20 por 1,30, vai ter sempre 2,20 por 1,30. Você pode até esticar, mas daí vai deformar, vai distorcer. Então, a mesa em GDL, você vai criar ela com 2,20 por 1,30. No projeto seguinte, você precisa de uma mesa de 2,80 por 90. É só mudar a variável ali, o parâmetro, né? É só trocar o parâmetro, e os pés não vão mudar, não vão engordar ou emagrecer como um objeto estático, um objeto criado com as ferramentas. Se você fosse fazer uma escala, né? Se você fosse escalar o objeto, ele ia deformar proporcionalmente, né? Exatamente. Né? Programando não. E tem uma outra série de truques, né? Quer dizer, de ler as variáveis do modelo, né? Do modelo do edifício. Então, as ferramentas 2D é um capítulo muito rico, né? Que tem muita utilidade, por exemplo, rótulo de zona, rótulo de janela, que mais? Por exemplo, um indicador do norte, uma escala gráfica que se atualiza. Tudo isso é GDL. Né? Pois não. Onde você aplica? A gente costuma associar o GDL aos blocos, aos objetos, ferramenta objeto da ArchiCAD. Mas você consegue editar também em GDL rótulos, paredes, outros ferramentas, não é só os objetos. Sim, são portas, janelas, os objetos, obviamente, são selos de zona. Eu uso o ArchiCAD em inglês, às vezes eu posso estar usando uma nomenclatura diferente, mas qualquer coisa você me traduz aí. Né? O que mais? Tem os rótulos de janelas, tem os rótulos de desenho, por exemplo, né? Para você colocar no layout. O que mais? Luminárias. É isso que eu uso, uma rampa. Rampa, escada. Né? As escadas dos StarMakers são GDL. Você cria GDL, então você aplicar ela como escada, como rampa. Tá? Isso, exatamente. Né? O StarMaker é um caso um pouco à parte, porque ele é um add-on. Né? Então, não é, o add-on em si não é igual a GDL. Né? Mas você pode fazer uma escada sua.
Sim, sim. Você pode criar uma escada da mesma forma que você cria outros objetos. Se você estiver fazendo, você trabalha com construção de galpão industrial. Você também pode fazer um GDL de desfilados, sim, sem dúvida. Metálicas, distâncias, para você não precisar ficar toda hora modelando aquelas coisas. Complicado. Todo objeto muito específico que você costuma usar em muitos projetos é o candidato ideal para você criar um GDL. Né? Por exemplo, já me chamaram para criar um escritório de arquitetura que usava sempre uma porta de correr de múltiplas folhas, né? Era um traço típico desse escritório de arquitetura. Né? Então tinha, às vezes eram portas enormes ali de 10 folhas, né? Às vezes a folha era de veneziana, às vezes era de vidro, tinha um batente muito específico, com entalhes, nesse caso era uma porta de madeira. Né? Ou seja, tinha muita variação dentro de uma mesma tipologia. Que não é possível que a Graphisoft vá conhecer aquela especificidade daquele escritório. Folha de porta também, na conceito de porta, janela, você tem as opções de folha de porta, você tem lá 20 opções de folha de porta para você aplicar na ferramenta porta. Eu tenho a impressão de que essas folhas de porta são GDL também. Também. Você pode criar com os instrumentos de modelagem normais do ArchiCAD e salvar como folha de porta, mas daí você tem aquele problema de ser estático, né, que se você quiser aumentar a porta, ele vai deformar, se você criou algum desenho, alguma coisa vai deformar. Ou então você cria no GDL, né, e também pode... Fica muito mais leve, né, sem dúvida, fica bem mais leve, né, porque o segredo do GDL é você olhar como se fosse com os olhos entreabertos para o objeto. Você precisa simplificar o objeto, você precisa pensar nos detalhes que são importantes para o projeto e os que não são. Eu acho que é a mesma filosofia de quando você cria um modelo do edifício. Né? Quer dizer, vale a pena modelar o parafusinho da fechadura? Só se você for um fabricante de fechadura que precisa... No projeto do seu prédio não precisa aparecer o parafuso. Né? Então esquece o parafuso, vai ser uma guarnição lisa, sem parafuso, da nossa fechadura aqui. Sobre essa questão de detalhes, se você quiser, talvez seja até mais útil, você pode colocar no GDL para prever um campo para que a pessoa possa dar a especificação técnica de qual é o modelo da fechadura, sem precisar modelar a fechadura, mas que depois de uma listagem, esse modelo de fechadura vai estar listado, porque está incorporado o GDL que você criou. Então, exatamente. O detalhe, é melhor você não modelar o detalhe, mas usar o GDL e programar o detalhe. Isso já é um pouco de GDL avançado, né? Mas a parte de listagem é toda vinculada com o GDL. Né? Então, você cria um objeto com todos os parâmetros de preço, de modelo, de acessórios e tudo mais, e se quiser você puxa tudo isso na listagem. É hábito seu, ou de quem trabalha com GDL, entrar na programação dos objetos já criados? Sim. Frequentemente. A gente aprende muito. Né? Na verdade, qualquer coisa, qualquer elemento que você... por exemplo, você criar uma laje aqui, eu vou criar um objeto simples aqui. Né? Porque às vezes o pessoal não sabe que isso é acessível. Eu não entendo nada. Então aqui eu criei essa lajezinha quadradinha aqui e a gente pode salvar isso aqui como objeto. Né? Salvar seleção como objeto. Vou fazer isso aqui. Né? Vou criar aqui o nome. Laje teste. Vou salvar numa pasta aqui para ficar acessível. Né? Deixa eu criar aqui uma pasta nova. Aqui ele te dá a opção de alguns parâmetros, né? Isso é uma coisa mais recente no ArchiCAD, a partir do 16 ou 17, isso no começo nem tinha esses parâmetros aqui, você ainda pode manipular as canetas e os materiais, as superfícies dessa laje, ele vai criar parâmetros automáticos. Né? Agora, vai ser a superfície de topo, fundo, isso, exatamente.
eu acho que eu preciso carregar essa biblioteca que eu acabei de criar, né? Adicionar a pastinha, né? Isso. Então, adicionei a biblioteca que eu acabei de criar, né? E daí, então, eu posso entrar no objeto recém-criado aqui. Está aqui. Né? Essa aqui foi a nossa... Né, que eu posso inserir ela aqui. Vou ver que ela, em princípio, é igualzinha ao que a gente tinha criado. Né? Isso aqui. Esse é o objeto, né? Esse é o objeto, né? E isso aqui é a laje. Então vamos ver o que o ArchiCAD inventou aqui de... Vamos abrir esse objeto laje aqui que a gente acabou de criar. Isso, né? Então aqui os parâmetros, tá vendo? Que são as superfícies. Esses são objetos, parâmetros criados ali. Então, o que você escreve aí altera na janela embaixo, né? Aquela janela que está ali. Que é a janela do script, que está aqui atrás. Ah, sim. E isso aqui é o grande lance, né? Que é o que nós vamos aprender. O objeto autoescrito que o ArchiCAD, o GDL que o próprio ArchiCAD cria um monte de variável aqui que geralmente a gente não usa, né? Por exemplo, cprism, que é essencialmente a laje, o comando cprism manda desenhar um prisma colorido, que é esse C aqui. Né? Daí ele diz aqui o material das faces, né? Aqui tem as coordenadas dos pontos desse prisma. Né? Você viu que é completamente quebrado aqui, porque eu desenhei ali em qualquer lugar no espaço. Né? Então esse é um script criado para desenhar um bloquinho, né? Um prisma retangular. Então agora vamos criar um prisma retangular com GDL puro, com GDL direto. Né? Vou criar um novo objeto aqui. Escorregando aqui. Block A, B, ZZ, Y, ZX. Se não me engano, isso aqui. Nós aqui já vemos o nosso bloco. Isso aqui é o mesmo prisma que eu tinha lá, só que a dimensão A, B, largura, profundidade e altura. Né? Então, se eu ver aqui nos parâmetros, aqui está o A, o B, né? O A é o eixo X, o B é o eixo Y, e o ZZY, o ZX é a altura, né? O eixo Z. E a variável tem esse nome mesmo? Assim que Zizics, que é uma cidade lá na Hungria, no interior da Hungria, que o cara que inventou o GDL ali gostou. Em vez de usar Z, eu vou ter que escrever. Exatamente. Foi uma homenagem a uma cidade Hungria. Tá bom. Então daí, se eu vier aqui colocar... Saber, né? A gente só uma explicação dessa. Só que você saber. Desculpa, saber. Senão eu vou achar que... Isso é interessante, tá bom. Então você viu aquele script inteiro que a gente tinha visto do outro objeto? Aqui no nosso script, com uma linha só, a gente resolveu. Né? Sim, aí a descrição sobre a atribuição de material. Isso, Daí aqui, por enquanto, ele está com o material default aí do ArchiCAD, né? O GDL trabalha com metros, né? Quer dizer, você, no script aqui, toda a unidade que você colocar, ou é uma variável, como nesse caso, ou com metros. Né? Por exemplo, se eu colocar aqui 1.0, eu fixei em 1 metro. Você pode usar qualquer unidade no seu ambiente ArchiCAD nas variáveis. Oi, boa noite. Deixa eu pegar mais uma cadeira para você aqui, então. Deixa eu passar aqui, tá? Ou você senta aqui, que é melhor, ou eu sento pra cá. Tá bom. Opa, deixa eu passar para você também. Pega mais uma cadeira pra cá.
Ah, tá. Ah, não, tá. Então tá. Eu vou sentar ali que melhor. E não sair do quadro também, que é importante. Bom, então aqui a gente agora tem uma variável, certo? Que era o AB, é o AB aqui. Então, à medida que eu colocar aqui, se eu colocar 200, no caso o ArchiCAD está configurado para milímetros aqui, né? Vai ter 20 centímetros aí, o meu A e assim por diante. Você travou, né? você travou os ISICs no 1 metro e acabou. Isso, Esse bloco o usuário comum não vai conseguir mexer, porque você travou o parâmetro. Aqui não faz sentido, né? Na verdade, claro. Aqui você pode colocar qualquer coisa aqui, né? Por exemplo, a altura. Ele vai dizer que a variável altura não existe, obviamente. Ou você põe os ISICs que mas se eu vier aqui, eu crio uma nova variável, chamo ela de altura. Né? É uma variável de comprimento, né? Você pode ter um parâmetro de comprimento, você tem variável de comprimento, de ângulo, de número real, de número inteiro e assim por diante. Né? Então aqui eu vou dizer que é a altura do prisma. Né? Então agora ele vai aparecer uma chapa, porque está 0. Certo? Então daí eu coloco aqui a minha altura que eu quiser. 239 e ele vai reduzir. Só lembrando, pessoal, né, Camila, quem quiser perguntar pelo chat para escrever, né? Sim. Como a gente tem aí, ainda bem que a gente tem 22 pessoas assistindo, né? Acho que até o maior número que a gente teve 20 simultânea online. Em todas as palestras que a gente fez aqui. A gente já teve mais gente presencial, mas 20 assim, bastante gente. Então a gente tirou o microfone para quem chegou depois, de propósito, viu, pessoal? Mas vocês podem escrever no chat para fazer perguntas para o Durval, tá? Porque senão fica muito microfone, a gente prefere desligar. Mas podem usar o chat para escrever e a Camila vai checando com a gente também, tá? Então, acho que o primeiro contato que todo mundo tem com o GDL é abrindo um objeto que nem a gente fez aqui, né? E daí viu aquele script enorme, cheio de código, de números, depois fala, meu Deus, o que é isso? Eu nunca vou conseguir aprender. Mas se você for de baixo para cima, você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças, né? Tem uma sequência, né? Então, por exemplo, aqui ele está aparecendo verde, que é o material default da pena aí. Né? Se eu colocar outro comando aqui, que por acaso se chama material, tem que achar um material aqui que existe no... Não tinha mais cidade, né? Não tinha mais cidade, né? Material, na verdade, uma physics, porque é mais... Vou pegar um material existente no ArchiCAD, por exemplo, Concrete. Uma dúvida sobre o material. O ArchiCAD, depois de uma certa altura, ele passou a chamar, antes ele chamava de superfície, chamava de material. Uhum. Não sei se foi no 15, 16, ele Sim. começou a chamar o antigo material de superfície. Isso. E acrescentou no rol dele o material de construção. Uhum. O GDL, ele ainda fala a linguagem original dele, material. Exatamente. O material, no caso, é a superfície. É a atual superfície. É a superfície. E material de construção seria o quê? Então, o material de construção tem um tratamento você tá conseguindo usar diferente. No GDL? É mais difícil, porque, na verdade, o material de construção é a superfície e mais um fio, né, uma trama, na hora que ele está cortando. Né? Então, você tem que definir a trama de um sólido que você criou e definir os materiais envoltórios dele. Você está trabalhando com um material do ArchiCAD. Né? Então, se eu coloco aqui um material existente, eu acho que sabe o que acontece? Né? Eu preciso tirar o meu teclado brasileiro. Nem fica vendo. Né? Olha lá, tá vendo? Depois um enter, né? Tá. Estava dando esse problema. Trocou minhas aspas. Quando tem... A tabela de caracteres, né? Exatamente. Quando tem os caracteres brasileiros aqui, ele atrapalha inteiro. Agora deu. Deu mesmo? Não sei.
Não, vou pôr meu B aqui. Ó. Roubou B. Então isso tem que prestar atenção, porque às vezes um dígito errado você zoa com o script. Né? Isso é a parte mais pentelinha do GDL, que você tem que escrever exatamente, o GDL é burro, né? Ele não tem contagem de linha. Aqui, eu lembro que tinha os erros, que estava erro no script, linha tal, antigamente dava esses erros assim. Aí eu não vi. Não, ele diz que linha foi, ele só não mostra a linha aqui, isso é uma reclamação frequente dos desenvolvedores, né? A interface do ArchiCAD poderia ser um pouquinho mais legal do GDL. Né? Poderia mostrar o número de linha, poderia ter uma cor de código, esse tipo de coisa. Teve até um pessoal que andou tentando desenvolver uma interface específica para GDL, fora do ArchiCAD, que tinha essas coisas. Né? Que legal. Mas, infelizmente, ainda não rola. Né? Então, aqui, isso que eu escrevi aqui, na verdade, foi só um exemplo, né? Porque é muito mais prático eu chegar aqui, criar uma variável, chamar de mat, né? Isso é uma variável de material, que é esse ícone aqui, né? Material do prisma. E daí, agora, eu não preciso ficar me preocupando com o nome, eu só escolho os materiais que existem já pré-configurados no ArchiCAD. E ele vai funcionar de acordo. Só que em vez de colocar Paint 23, eu coloco o nome da variável, que é Net. Então, pronto. Agora virou mais um parâmetro que antes eu não tinha. Né? Legal. E assim por diante. A gente tem os comandos que fazem as formas sólidas, né, linhas. Daí nós temos o movimento do cursor, que é uma coisa muito importante. Né? Quer dizer, no GDL, vocês repararam que eu incluí a linha de material aqui em cima da linha block, né? Porque ele lê na ordem que foi escrito. Né? Então, essa sequência é importante. Né? Então, por exemplo, aqui, se eu escrever add, sei lá, vou colocar um exemplo bobo aqui. 1, 2, 3. O que eu estou dizendo aqui é que o cursor andar 1 metro em X, 2 metros em Y e 3 metros em Z. Né? Aí se eu colocar mais um bloco aqui embaixo, né? Aí ele vai inserir outro bloco. Ele vai inserir outro bloco. Exatamente, ele andou 3 metros, 1 metro, 2 metros, 3 metros e criou um outro bloco. Obviamente que eu posso criar outros movimentos e tudo mais. Né? E é importante sempre ter a noção da sequência onde você põe os elementos. Né? Sem dúvida. Se você mudar a sequência, você zoa tudo. Né? Por isso que tem esses dois referências gráficas aqui. O G, né, que é as coordenadas globais, esse é o zero universal ali, né? E o L, que são as coordenadas locais. Como eu andei 1, 2, 3, ele veio daqui para cá. Né? Isso, do objeto local. Então daí é importante também, para a gente não ficar maluco, sempre que movimentar o cursor, a gente dá um del. Del que é o que deleta o movimento do cursor anterior. Então, você vai ver aqui que agora juntou de novo o G e o L aqui embaixo. Né? Então é importante sempre rastrear esse cursor, que é o segredo de você fazer os objetos aqui. Né? Obviamente aqui em vez de 1, 2, 3, eu posso colocar parâmetros. Né? Por exemplo, criar aqui o parâmetro dist, né? Que é um parâmetro também de comprimento. Distância do segundo prisma. Pô, essa palestra está sendo gravada, Paula? Não, eu não estou sabendo que faria uma prioridade sobre a linha de baixo. Mano. Sim, não é bem prioridade, ela tem, uma sequência, né? O script é lido de cima para baixo sempre, né? Existe essa sequência é importante você seguir. Existe uma sequência... Pode interferir no resultado. Pode não, interfere necessariamente. Totalmente. Totalmente.
você tem truques para estruturar o script em vários pacotinhos, e daí você tem um pouquinho mais de flexibilidade nessa ordem, que é usar subrrotinas, por exemplo. Né? Então, por exemplo, em vez de... se eu vou usar um bloco desse aqui em vários lugares do projeto, então, em vez de ficar repetindo, no caso aqui é só uma linha, não teria muito sentido criar uma subrotina. Mas, obviamente, você vai criar um objeto um pouquinho mais complexo, vai ter um monte dessas linhas, né? Então, por exemplo, você tem que dar um end aqui, para terminar, para dizer que terminou por aqui no script. Você coloca uma exclamação, tudo que vem depois da exclamação é comentário, não tem efeito no script. Então, é só para sinalizar onde você terminou. E daí eu tiro isso daqui, coloco aqui, vou criar uma subrotina. A subrotina sempre começa com um número, pode ser qualquer número inteiro, né? Daí eu coloco o comando block aqui e coloco um return. E daí aqui eu coloco o sub 100. Né? Então aqui, ó, eu não preciso... Você imagina que em vez de um bloco tem um monte de linha aqui, eu não preciso escrever tudo de novo, eu só escrevo aqui de novo o sub 100. Quer dizer, ele vai na primeira rotina, executa, volta, mexe em cursor, executa a rotina, e assim vai. Exatamente. Daí você pode colocar um monte. Isso aqui é uma limpeza do script. Na verdade, esse script está fazendo a mesma coisa que estava fazendo antes, né, de uma forma mais estruturada. Porque se der um erro no seu bloco, aqui você só tem que corrigir uma vez, e não 500 vezes. Né? Se você copia e cola isso, erra, né, exatamente. Grafia, fica caçando a variável errada. Né? Digamos aqui que você quer um outro material aqui, né? Esse material aqui. Você coloca um amarelo aqui. E é isso que a gente vai aprender, né? Obviamente, se fez um tijolinho aqui, a gente vai aprender curvas, esferas, cotovelos, né? Uma série de comandos aí que, juntando, né? Andando, nós vamos andar com o cursor, colocar uma bolinha, andar com o cursor, colocar um quadradinho e assim por diante. Legal. Isso no 3D. É muito complicado ali, ó. Muitas linhas. Fazer operação booleana, colocar você consegue tipo operação booleana, assim, também a gente tem que tira, você fez um add. O Solid Element Operation, né? A gente consegue fazer isso no GDL também. Embora isso não seja em princípio coberto no curso de introdução. Um buraco. Sim. Na verdade, uma laje com um buraco é um prisma, né? É o comando prisma, que você não precisa fazer uma operação booleana que consome recursos. Né? Você define o contorno da laje e depois se define o contorno do vão ou dos vãos. Né? Tudo isso pode ser paramétrico. Né? Então, provavelmente ele vai consumir muito menos recurso de máquina do que a operação booleana. O que eu acho que é interessante é isso. Você aprendeu a programar, você aprende a entender a importância que tem um código limpo e a importância que tem a modelagem, que tem menos ou mais detalhes, dependendo da circunstância. E entender o quanto você mesmo, se você não souber usar bem as ferramentas, mesmo sem saber programar direito, o quanto que você pode acabar sujando o seu modelo, entulhando ele de coisa, isso. E aí depois você fica pondo a culpa na sua máquina, você fica pondo a culpa no Windows, pondo a culpa no seu computador dura mais. Mas é comum, né? Exatamente. O Fábio tem uma pergunta extremamente complexa ali, que passou de 4, 5 linhas, eu não consigo ler. Então, gostaria de saber se para criar um painel de opção de visualização do modelo é necessária alguma outra linguagem além de GDL. No caso, seria para fazer os objetos customizados interagirem com a OVM. O que é a OVM? É aquela opção de visualização. Ah, sim. Isso é possível também de fazer. Também está mais lá para o GDL avançado, mas você cria um scriptzinho que vai ser lido na biblioteca. Então, o ArchiCAD vai ler aquilo lá, vai saber as variáveis
que vai colocar ali nas opções de visualização. Vai mudar a característica gráfica do desenho. Isso. E aí você faz esse controle como objeto dele. Exatamente. Você vai criar um parâmetro no objeto que vai ser espelhado ali nas opções de visualização, que você pode controlar por lá. Daí você pode associar com aquelas opções de visualização do modelo e tudo mais. Não sei como é que é essa sigla, porque eles traduziram. Model View Options, exatamente isso. Deixa eu fazer uma coisa. Você consegue, assim, como que eles funcionam com o OVM? Eu fico pensando assim, algumas coisas eu gostaria de tirar, por exemplo, a altura de caixinha de elétrico na parede. Eu quero que ele me fale a altura que ela está, e não com relação ao zero lá. Eu quero que ele fale em relação ao piso acabado. Cada pergunta é clássica. E aí, assim, o que eu mexo nisso, sabe? Eu acho que não tem essa ferramenta. Eu preciso escrever. Eu vou escrever isso no objeto, eu vou escrever isso na ferramenta na técnica óptica. Se você criar um objeto, caixinha de elétrica, né, você define a variável de inserção, né, provavelmente o ZZ, Y, ZX do seu objeto vai ser a variável de inserção. Daí você pode adicionar ou subtrair um parâmetro ou um valor fixo, fica a seu critério, né, e mostrar isso na listagem, mostrar isso no próprio objeto. Né. Na planta, por exemplo, você quer que apareça ali a altura daquela caixinha, né. Vou movimentar ela ali automaticamente. Dependendo da forma como você escreve, você consegue tirar isso aí. Exatamente. O mais normal é a gente trabalhar no 3D aqui, no script 3D. Né? Mas o script 2D é uma coisa muito rica. Né? A gente cria muita ferramenta só em 2D. Né? Que, por exemplo, a planta, além da planta do objeto 3D, né? Que você inclui informação, né? Você pode criar todas essas variáveis aí e mostrar na planta. Você consegue fazer uma representação do objeto dimensional em planta que seja conectado. Né? Sim. Então, clássico, né? Você faz uma porta aqui em 3D, ela mexe, e em 2D ela também mexe. Exatamente. Mas eu consigo, por exemplo, linkar então, a caixinha de elétrica com o símbolo da BNT dela, por exemplo? Pode. E ela aparece na planta de elétrica dessa forma, e aí quando eu viro, ela aparece a caixinha, a altura correta dela. Eu consigo fazer isso para isso, você diz aquele losango, aquele retângulo, triângulo, essas coisas. Etc. Isso. Como é a norma da BNT? Se subir uma tomada, ela mudou o símbolo da tomada alta. Você pode fazer, você usa uma instrução if, né? Quer dizer, se a altura for maior que tanto, desenhe um retângulo. Se for menor que tanto, desenhe um círculo. Né? Isso é paralelo, mas não é simétrico, mas não é igual ao AVM. Isso é a visão de planta. Ainda adicional AVM em cima, quer dizer, dependendo da escala, se quando tem mais sofisticação ou não. Você pode também fazer a planta do seu... tudo, na verdade, né? Mas geralmente a planta variável conforme a escala. Então, você desenhou uma cadeira na escala 1 para 6, você quer que apareça só um quadradinho ali. Na hora que você for ampliar para 1 para 25 para detalhar o interior, você adiciona os detalhes e vai ter, se a escala for tanto, você desenha isso, senão você não desenha. Tem como eu colocar, como por exemplo, tem uns objetos dentro da atividade que você consegue colocar um texto, por exemplo, se é um frigobar, se ele fica FG. Tem como eu adicionar um texto, se eu clicar eu tenho um tiquezinho, eu clico e é a tomada 220, por exemplo, aparece um selo para ele. É tudo questão de você criar um parâmetro aqui, né? Texto da planta, digamos, teste plan, né? E colocar você tem que criar uma variável de texto, né, que é esse ABCzinho que aparece aqui, e daí você digita seu texto, certo? Aí no script 2D, na verdade esse objeto que a gente criou aqui não tem ainda nada em 2D, então ele vai aparecer vazio. Né? Então eu vou criar uma linha aqui, que é um coringa, se não me engano esse aqui, que cria uma projeção em planta, né? Esse é uma instrução isso.
Exatamente, ó, você vê que tem uma planta aqui básica, né? O ideal é você não usar esse Project 2, né, esse comando Project 2, que é uma projeção, né? É uma coisa que não tem muito como manipular. Você pode dizer se é transparente, se vai ser renderizado, né? Se você trocar esse 3 por esse 2 aqui, ele deixou de ser renderizado, foi só linha escondida e assim por diante, né? Então, na verdade, o certo aqui seria eu criar um Rect 2, né, que é um retângulo, com os mesmos parâmetros que eu usei em 3D, que eu não vou fazer isso agora, né, porque daí ele fica uma planta paramétrica também. Que aproveita o mesmo parâmetro do 3D, que você mexe na janelinha e muda os dois elementos, de planta e isso, exatamente. Mas isso ele não faz automaticamente, linkar o parâmetro do 2D com o 3D, você tem que digitar 2 vezes. Não, na verdade, o código, o script 2D é completamente independente do script 3D. Agora, as variáveis, os parâmetros, você usa mesmo, né? Muitas vezes você cria o 3D e usa como receita, como sequência para criar o 2D. Né? O 2D é um script mais simplificado. Você também tem que andar com o cursor, só que só em 2 dimensões, obviamente, né? E cria o seu script 2D. Geralmente, para começar o objeto, a gente joga um Project 2 aqui, porque ele já cria um negócio lá para você ver. Né? Eu fiz isso aqui só para a gente colocar o teste, né, que vai aparecer na... É atualizável, né? A projeção... Sim. Exato. Ele cria uma projeção, que vai ser atualizada. Por exemplo, se eu colocar aqui, se eu mudar a largura aqui do meu... Vou mudar nas duas. Né? Daí o meu 2D foi atualizado aqui, né? Se eu não fiz uma besteira. Não sei, ele deu um recorte agora. Ele deu um crédito. Claro, porque eu não terminei de escrever o comando que eu estava escrevendo aqui, que era o teste 2. Como é que eu chamei a variável mesmo? Teste plan. Teste plan. Então agora sim. Sensível você viu que ele atualizou o formato? Não é. A gente usa uma convenção para não virar bagunça. A gente usa os comandos em maiúscula e as variáveis em minúscula. Tanto faz. Né? Isso é para a gente se achar. Né? Porque a gente, depois que tiver 100, 200 linhas, é importante você documentar, colocar um monte de exclamação, falar isso, está fazendo aquilo, né? Essa é a variável daquilo. Né? E você viu? E apareceu o nosso olá aqui. Ele apareceu pequenininho, no ponto 00, né? Mas eu tenho a variável para dizer a fonte, o tamanho, a posição, tudo mais. Tem a possibilidade, por exemplo, tem 2 objetos ali. E a possibilidade de ter um ter um material de construção de tijolo e o outro ter um de vazio, por exemplo? Foi o que a gente fez aqui. Tá. Né? Eu tenho já 2 variáveis de material, né? Material e material 2, né? E lá no script 3D... Material, não superfície. Não superfície, material de construção, que é aquilo que é composto. Assim, tem então, também nunca vi com material de construção. Separado. E você não precisa separar os materiais. Você pega uma cadeira, ela inteira gesso, por exemplo. Ou inteira madeira. Não tem madeira, tecido, metal. Você diz não a superfície, o material. O material mesmo. É aquilo que eu estava falando. O material, na verdade, é uma combinação de superfície com uma trama. Né? Uma trama simples ou composta. Então, aqui a gente teria que criar as tramas em caso de cortar o objeto, alguma coisa assim. Aí você está pensando em visualização. Acho que quando a gente pensa em puxar de lá informação a gente está usando assim, quantitativo, assim, de, sei lá, de qualquer material, assim. Quantitativo que você tira por material de construção. Entendi. Uma viga, por exemplo. Eu uso, por exemplo, para fazer baguete, soleiro, essas coisas, eu uso a ferramenta cubo do objeto. Aí eu não consigo falar que aquilo é feito de granito, de mármore, e já pegar as informações no material. Entendi. Na verdade, eu preciso dar uma olhadinha nisso aí. Né? Quer dizer, mas seria aqui no script de... Também uma parte mais avançada aí, né?
que seria nesses scripts aqui de componentes e descritores, né? Que são os scripts que fornecem os dados para as listagens. Né? Então, você aqui provavelmente você consegue definir um material de fato dele ali, né, para somar nas listagens. Né? Mas isso aqui é uma parte mais avançada, é que o nosso curso, em princípio, não vai... Primeiro precisa saber o básico e depois chegar nisso aí. Né? Exatamente, a ideia é dar o start, né, assim como eu aprendi, né, depois você, tendo a literatura que está de graça aí na internet, né, você pegando o jeitão da coisa e se aprofundar naquilo que é importante para você, naquilo que é seu interesse, na sua especificidade lá, o que te interessa. A Fernanda está fazendo uma pergunta boa, que tem a ver com o treinamento também, né? Existe algum material disponível com os códigos mais usados comuns para principiantes? Sim. Nós temos a apostila do curso, né? Mas isso que você está perguntando, você encontra, na verdade, no manual de GDL do ArchiCAD, né? Que é uma espécie de dicionário de comandos. Eu mesmo consulto direto até hoje, porque é impossível decorar tudo que tem lá. Né? Tem um monte de códigos, esses numerozinhos aqui, por exemplo, que a gente usou no script de 2D. Esse número 2 aqui significa uma coisa, esse número... Cada númerozinho disso significa uma coisa que eu estou sempre consultando, que eu nunca decoro. Alguma coisa a gente acaba decorando, mas está sempre ali do lado do manual de GDL. Né? O PDF do manual de GDL é como se fosse um dicionário. E a nossa apostila, o GDL Cookbook, que você pode baixar na internet, em inglês, é uma espécie de gramática, vamos dizer assim. É um dicionário, o vocabulário, o outro é a gramática, é como usar esse vocabulário, como colocar na sequência, como fazer sentido dessas palavras todas. Né? A Maju tem uma pergunta ali, ó, Duval. Possível fazer um GDL a partir de um desenho 2D, quer dizer, eu não sei se ela está querendo dizer se é possível você desenhar primeiro em 2D no ArchiCAD e depois fazer um GDL para poder aparelhar esse seu desenho 2D? Exatamente, tem essa pergunta, mas sem dúvida, você pode fazer as duas coisas, na verdade. Né? Você pode... você faz um desenho no Você pode desenhar... um título de desenho que você gosta. Inclusive é um truque que a gente usa de vez em quando, né? Por exemplo, você cria uma trama aqui, um formato diferente aqui, né? Se você alinhar a janela da planta, com a janela do script 2D, aí você vem aqui, colocar as duas visíveis, né? Ali, colocar as duas visíveis. Você vem aqui, faz isso aqui. Vou colocar uns espacinhos aqui para ele ficar maluco. E arrastar para cá. Ó, ele criou um script 2D daquele elemento 2D da planta. Né? Então ele está dizendo que desenhe um fio com a trama 25%, aqui um poly 2 é um polígono em 2D, né? Que tem aqui as coordenadas e tudo mais. Então a gente usa muito isso aqui, esse truquezinho aí de roubar as coordenadas. Por exemplo, você quer criar um abajur, uma garrafa, um vaso que é todo delineado, você cria o perfil desse vaso aqui, puxa, e daí você cria uma revolução a partir das coordenadas que ele mesmo criou. Nós vamos aprender esse truquezinho no curso. Você, para aprender isso, interfere se você desenhou a partir do zero, da origem do zero? Sim, interfere. Aí ele limparia um pouco os códigos aqui eu desenhei em qualquer lugar, com qualquer dimensão. Né? Na hora que a gente for usar isso mesmo, você tem que estar muito ciente de onde está a posição de tudo. Eu teria que ter usado, tinha que ter colocado aqui na origem, né? Pra você ver que se eu fizer isso aqui de novo, e ele estando na origem, né, ele vai criar algumas das coordenadas, vai ser zero aqui. Olha lá, tá vendo? Ó, aqui é 0, tá vendo? 0, 0, 0, 0, que são as coordenadas que estavam ali na origem. Né? Então, cada numerinho desse aqui tem um significado, né? Que é se a aresta é visível ou escondida,
você tem esse 1 aqui, se você colocar outros códigos, você pode curvar, né, fazer um chanfro, fazer um boleado. Aquele monte de espaço é opcional, é para limpeza visual. Isso aqui que você está falando, Isso aqui, na verdade, foi um autoescrito do ArchiCAD que ele cria assim, né? A gente tenta usar as coisas alinhadas para não se perder aqui. Deu umas alinhadinhas. Se a gente fosse escrever isso aqui, a gente ia escrever tudo alinhadinho. Mas espaço para ele não pode. Espaço não, pode ter 1, 2 ou 10, tanto faz. Exatamente. Legal. Acho que era isso que a Maju queria saber, não sei se será por aí. Eu acho que uma coisa assim, acho que até meio foco dele falar como é que vai ser o curso. Acho que é legal falar assim, o curso começa aqui, passa por aqui, chega até ali, depois tem um monte de coisa que está curso avançado. Você consegue mostrar? A gente pode dar uma folhada na apostila, talvez, né? Olhar até onde vai, né? Obrigado a Maju também. O 3D, eu não tenho certeza se dá para arrastar. Você pode fazer um teste aqui depois. Mas você pode, como o que a gente fez lá no comecinho, você pode, na planta 2D, você cria um objeto 3D, que nem a gente fez com a laje aqui, e salva como objeto. E daí você pega um script, pode copiar e colar, e você também consegue essas coisas, né? Qualquer coisa que você salvar como objeto vai gerar um script lá bem loucão, bem complexo. Ainda melhor eu começar um script do zero do que utilizar aquele que eu salvei como objeto. Depende, se é uma coisa muito complexa, né? Você não quer ficar perdendo tempo de programar, você dá aquela roubadinha básica ali que, né, que também não... Exatamente. Né? E isso quer dizer também, então, que qualquer objeto do ArchiCAD que eu posso ver, inclusive qualquer arquivo de amigo meu, eu também posso ver o código e aproveitar, vamos dizer assim, né? Pode. Isso é importante, as pessoas não entendem isso aí. Tem gente que protege aqui, né? Tem gente que, se tiver em public domain aqui, tudo bem. O cara pode proteger aqui também. Aí a pessoa não enxerga. Exatamente. Sim. Os objetos que vêm com o ArchiCAD são abertos? São. Os objetos da biblioteca ArchiCAD são todos abertos. Dá para aprender muita coisa com eles, né? Eles são, a cada versão, eles são cada vez mais complexos, né? Porque vai adicionando função e tudo mais, né? Tem opção de TV que se 5 polegadas, 5 polegadas, E a Graphisoft usa muitas macros, né? Que é um objeto dentro de um objeto. Né? Por exemplo, você vai fazer várias portas e várias fechaduras. Então a fechadura é uma macro que na hora de você escrever a porta, você chama você dá um call no macro da fechadura e coloca lá. Então é um exercício de quebra-cabeça bem legal, bem complicado às vezes, de decodificar os objetos existentes aí. E a no GDL também que eu defino o que eu em cada escala. Por exemplo, a porta, conforme maior a escala, você consegue ter mais detalhe dela. Você vê o batente, etc. Eu consigo definir isso também no GDL. Sim, no GDL. Tá. A gente... eu acho que sim. Exatamente. O Fábio contou que ele arrasta o 3D também. Ah, legal. Então rola também. Bom, é uma coisa interessante, né? O vai mostrar quais são os objetivos aí do treinamento, para o pessoal que não conhece, está começando no GDL, saber o que vai acontecer, né? Não necessariamente quais são os códigos. O que a gente vai ver, quais são os temas, né, que a pessoa aprende a fazer. Pode ser no GDL. Vai sair fazendo o quê, né? Exatamente, acho que pode ser interessante para a pessoa. E a partir daí, o que ela consegue fazer depois de fazer o curso. Né? Tá. Bom, acho que vocês viram no programa ali, no programa de aulas ali, né? Que a gente cita um pouco dos comandos que a gente vai passar. Além dos comandos, a gente tenta dar uma noção de programação estruturada, né? É um curso voltado para quem nunca programou na vida, né? Então, a gente tem essa preocupação de estruturar o código, fazer subrrotinas, fazer uma coisa limpa, uma coisa editável, uma coisa que pode crescer, né? Você pode começar com um quadradinho, e daí no seu próximo projeto você precisa de um quadradinho com uma bolinha em cima, você aproveita o que você já tem e coloca a bolinha em cima, né? Nós vamos, deixa eu ver, vamos passar
pelos comandos de formato todos básicos. Vamos fazer uma porta, vamos fazer uma janela, que é uma coisa muito útil. Né? Nós vamos usar alguns truques mais avançados, que não tinha no curso original de introdução, que foi uma coisa que eu coloquei ali, que é o Put and Get, que é um recurso que multiplica demais as possibilidades. Né? Nós vamos ver hotspots editáveis, por exemplo, que são aqueles pontos cor-de-rosa, aqueles losangos cor-de-rosa, que você pode editar as coisas diretamente na janela 3D e na janela 2D. Né? Que mais? Bom, a ideia é passar pelo basicão, de forma a te dar uma bagagem para você criar os seus objetos, até com alguma complexidade, né? Em termos de modelo, né, de formato, a gente vai cobrir quase bastante coisa. Né? O que não vamos ver, por exemplo, essas curvas de revolução, a gente vai aprender a revolução, pegar uma forma qualquer e girar ela, mas, por exemplo, as coisas que você faz com o shell, por exemplo, são comandos mais complexos, que tem um monte de variáveis, que a gente não vai ver no curso. Mas eu acredito que você, vendo como funciona, se você precisar dessa forma, você vai ter o acesso ao manual do GDL e vai entender o que está escrito lá. Né? Então, acho que é meio por aí. É tentar desmistificar essa coisa de que é muito complicado, que é muito difícil, que é inacessível, e dar uma porta de entrada, né? Comparando com um curso de línguas ali, é como se fizesse os primeiros estágios, para você ir para aquele país, e daí você tem a chance de se desenvolver muito mais rapidamente. Né? Eu imagino, não sei se é isso, mas eu imagino que a ideia é estruturar, fazer um modelo estruturado mental do aluno. Né? Isso. Não é sair do treinamento fazendo um objeto extremamente complexo para poder mostrar, olha, eu fiz uma coisa maluca. Que não, é estruturar a gramática na cabeça para poder, a partir daí, fazer o que quiser. Exatamente. Eu acho que é como qualquer linguagem. Né? Quer dizer, você precisa do vocabulário, precisa das regras de gramática, daí você pode ser um Shakespeare, você pode ser um... Porque eu imagino que muita gente deve tentar fazer bastante alteração em código, olhando e tentando imitar. Né? Olhando o código de uma cadeira, e tentando imitar, copiar e colar, para ver se dá certo. Só que sem entendimento da gramática, né, da estrutura da linguagem que foi criada, a pessoa vai perder 10 vezes o tempo copiando e colando código, uma hora vai dar certo. Mas até ela descobrir, de tanto eu copiar e colar, eu sei porque é o modo tosco que eu faço para mim. E depois me arrependo toda vez. Né? E é por isso que a gente acaba escrevendo um livro. Né? Você não sabe ter custo. Mas copiar e ficar copiando e colando o tempo todo, um monte de código, no fundo você está perdendo muito tempo. Né? Sem saber o que você está fazendo. Sem saber o que você está fazendo. Né? Você, deve ser isso, deve ser aquilo. Aí você copia, cola. Em Excel também, né? Vou copiar esse aqui e vou colocar lá para ver o que acontece. Eu faço isso às vezes. Né? Aí até hora que você para, respira, aprende a estrutura, né? Aprende quem inventou esse GDL, como essa pessoa estruturou para que isso funcionasse. E a partir daí você consegue, suas próximas copiadas e coladas vão ter muito mais consistência, porque você já sabe exatamente o que você está fazendo. Né? Então, eu tenho a impressão que é meio por aí. Eu vou tentar achar aqui os objetos. Desculpe que eu não me preparei muito por isso aqui, que eu estava numa correria, mas eu vou mostrar para vocês aqui os objetos que a gente fez nos cursos anteriores aqui, mostrar os scripts que a gente desenvolveu no curso, nos objetos que a gente vai criar aqui. Deixa eu só achar. Cadê? Eu já tentei fazer esse analisador. Não dá, né? Esse mês, você aproveita, já faz, já entende a estrutura. Esses são alguns dos objetos que a gente criou no último curso que a gente fez aqui. Deixa eu abrir um para a gente ter, por exemplo, essa janela de correio de 2 cores. Então, isso aqui foi feito na aula, né? Você vê esses parâmetros azuis o ArchiCAD cria, esses parâmetros em preto aqui foram que a gente criou. Essa é a nossa janelinha que a gente criou no curso. E aqui é uma noção do script. Né?
Vocês podem ver que tem subrotinas aqui. A subrotina faz os hotspots, que é para você esticar. Tem o batente, tem as folhas. O engraçado é que ela me parece bem mais limpinha do que você copiar e colar o objeto. Sem dúvida, né? Bem mais limpinho, né? Porque o ArchiCAD cria todas as variáveis, ele puxa todas as informações daquele momento que você deu. E como resultado, esse modelo que tem 1000 janelas dessa, o modelo é muito mais leve do que 1000 janelas. Exatamente. Que são preparadas para todas as eventualidades do ArchiCAD em todos os momentos, que é o objeto que a Graphisoft cria, né? Às vezes, visualmente, é a mesma janela, mas o código aí fica mais limpo, portanto, o modelo fica muito mais leve. Né? Exatamente, isso aí. Né? Então, esse aqui é o script 3D da janelinha que a gente criou, né? Daí nós temos o script 2D. Nesse caso aqui, a gente criou só o Project 2 mesmo, porque não era a intenção desse objeto. Né? E ele entra na parede, como qualquer janela. Claro, isso aí é uma janela utilizável em qualquer projeto. Né? Aqui tem o Master Script, que é onde você faz as pontas básicas aí, que você vai usar nos outros scripts. Por exemplo, vamos abrir um outro objeto aqui. Esse abajur aqui, que é aquele truque que eu falei de roubar o fio para criar uma revolução, né? Que é exatamente esse revólver aqui. Né? Você vê, a gente criou o fio lá na planta, roubamos as coordenadas do fio para criar esse revólver. Né? Daí a gente colocou aqui a cúpula. Isso aqui é um objeto de luz. Né? Ele emite luz, você tem os parâmetros de iluminação, o ângulo, a intensidade, a cor, esse tipo de coisa. Daria depois também fazer listagem de luz lá no futuro. Né? Exatamente. Bom, está dentro? Quer dizer, o que as coisas, por exemplo, no escritório de trabalho aqui, as dúvidas que eu vejo o pessoal perguntar, geralmente tem a ver com a representação de coisas que são da norma brasileira, de qualquer tipo de norma, seja acessibilidade, sim, é sempre uma necessidade. Essa parte de elétrica, representação gráfica e como é que alia isso, né? Então, personalizar, deixar o ArchiCAD mais parecido com o modo Mas assim, eu acredito que com esse curso vocês serão capazes de criar esse objeto, essa caixinha de elétrica aqui, com o símbolo paramétrico, e é uma coisa que a gente cobra nesse curso com certeza, né? Porque é um objeto razoavelmente simples de se fazer. O Fábio tem outra pergunta ali. Consigo utilizar os marcadores de portas do ArchiCAD em janelas personalizadas? Sim, consegue. Né? Quando você cria uma janela, você pode usar os que existem lá. Quando você salva um objeto como janela, né, que é o caso dessa que a gente criou aqui, né, aqui nos detalhes, você seleciona o tipo de objeto que está desenvolvendo. Né? Quando se diz que é uma janela, ele sabe que ele vai ser uma ferramenta para ser usada na ferramenta de janela e vai permitir que você use o rótulo e todos os outros recursos relacionados a portas e janelas. Eu acho que não sei qual é a gente que entrou nicho, que é uma janela. Nicho. Assim, se fizer legal, muito bom, mas ele ainda não está legal. O que eu ia te perguntar, assim, você criou aí, eles criaram acho que uma janela que não fura a parede, ela fura numa determinada profundidade. Isso você consegue fazer na boa? Sim, isso dá para fazer. Tem um comando chamado wall niche, que é justamente para fazer isso, para você criar um comando GDL que se chama wall niche. Tem um monte de variáveis ali para você acertar, que dá para fazer isso. Né? Quando você faz uma janela que não é retangular, muitas vezes você tem que completar os pedaços não retangulares com esse tipo de coisa. Por exemplo, eu já fiz uma porta de correr, uma encomenda, que ela entrava dentro da parede, né? Então era um nicho que você não via do lado externo, né? Uma porta embutida ali, que ficava no meio da alvenaria. E não existe isso na biblioteca, pelo menos na biblioteca que vem ali. Né? São
dúvida comum. O escritório tem essa, eu quero uma porta que embute na parede, o ArchiCAD não tem, e agora? Então, você coloca o puxador, a porta não entra inteira, a ArchiCAD deixa a porta entrar. Outra dúvida que eu tive de um aluno nosso aqui de outro escritório, que não é o seu, que era uma... Como é que era aquela dúvida, Camila? A porta que obrigatoriamente tem a soleira. Lembra dos meninos? Sim. E como é que você faz uma porta que você pode passar o piso correndo assim? Você quer instalar uma porta, toda hora ele põe aquele maldito soleira. E a única alternativa que você tem é ficar contornando o piso. E aí você muda a porta de lugar e aí você vai querer desenhar toda a laje, fazer a laje. Então, será que tem algum jeito de você fazer uma abertura que ele não põe a soleira automaticamente? Deixa você livre para você poder fazer um piso, né? Sim, dá para fazer. Você tem um parâmetro liga, desliga, soleira ali. Depende de como você trabalha. Tem gente que trabalha com a parede descendo abaixo do piso acabado. Então daí é só você aumentar o buraco na parede para acomodar a soleira. Os objetos prontos do ArchiCAD não fazem isso, mas você pode inventar algo que faça isso. Como tem que ficar contornando toda hora, e aí toda hora que você muda a porta, você tem que jogar, alterar a laje de cima, né? Isso, né? Então, essa é uma pergunta que a gente foi responder uma dúvida de um aluno, e a nossa única alternativa hoje em dia é falar assim, olha, não tem jeito, ou você faz um polígono que dá a volta, e aí cobre a soleira com material de construção mais pesado, mas os objetos ArchiCAD não sabem fazer isso sem colocar uma soleirinha. Então agora eu já me interessei mais. Porque a soleira faria parte do objeto porta. Isso. Né? Isso. Aí é só questão de você criar um buraco na parede maiorzinho para colocar a soleira ali. Né? Ou então se a sua parede não chega até abaixo do piso acabado, dependendo da situação. Você faz uma porta que não tem soleira. Olha, tem duas perguntas aí. O Vitor está perguntando, gente, o Ricardo está falando que desliga a soleira, mas essa pergunta da soleira, Ricardo, é uma dúvida, desenhando eu consigo te mostrar qual é o impedimento. Não é só desligar a soleira, tem umas outras consequências. Mas o Vitor está perguntando se dá para integrar o GDL. O Vitor é o professor nosso da quinta-feira que trabalha com Rhino com o Grasshopper. Então ele está perguntando se dá para integrar o GDL com outras linguagens, se dá e como é que funciona. Existe uma integração, né, nesses addons todos do ArchiCAD, né, por exemplo, esses que fazem escadas, os que fazem Trussmaker, tudo isso é uma outra linguagem, se não me engano é C++, não é isso? Que cria o GDL para fazer os objetos, né, o StarMaker, mas aí já é uma área que não é muito a minha, né? Quer dizer, eu conheço o GDL, essas outras linguagens eu não conheço muito não. Eu também não sei, mas se tem alguma API que você possa usar e para integrar, por exemplo, uma programação que vem de fora, causar uma alteração, deve ter, né? Eu também não sei. O GDL é o produto ideal para ser afetado por outros APIs e tal, mas eu realmente não é muito a minha área de conhecimento. Tem uma pessoa que perguntou, mas ela não colocou o nome, que está dizendo... perguntando se o GDL pode receber parâmetros em etiquetas de FC, eu acredito que sim. Sim. É a questão de você definir o parâmetro lá e aparecer na listagem FC. FC também é uma coisa que eu não uso muito, mas eu sei que é viável também. Sim, deve ser uma opção para você colocar aí a variável, se você olhar e atrelar um parâmetro FC qualquer. E a partir daí, porque isso tem muita validade para você lá, né? Por exemplo. Na teoria, você tem que ativar quais são os campos do IFC que você vai querer aplicar dentro daquele objeto, né? Na verdade. Na listagem, né? Que vai aparecer na listagem, seja material, fornecedor. Para poder aparecer esse parâmetro no Revit, para poder aparecer esse parâmetro no SketchUp, no Tekla, no Cínico, a Solibri aparecer esse parâmetro no software, para a pessoa poder ler o que você escreveu, né? E se tiver parâmetro coordenado direto no GDL, já faz. Muito embora também qualquer objeto criado, você pode adicionar parâmetros depois, né? Sim, você adiciona, né? Uma vez que você entendeu mais ou menos como funciona o script, você entra lá de novo e atualiza, adiciona, né? Por exemplo, quando eu puxo um objeto, sei lá, do SketchUp, ele vem para ficar como um objeto. Se eu puxo um modelo de uma cadeira X que eu quero usar ela naquele projeto. Se eu transformo ele em um objeto do ArchiCAD, ele vem com código? Ele transforma isso em códigos com GDL?
Sim. Tem que interpretar, né? Como assim? Se você pega o objeto do SketchUp, importa dentro do ArchiCAD e salva ele como objeto, ele tem que interpretar. Vai ser aquela loucura. Vai ser uma loucura, vai ser um né, código difícil, bem bagunçado ali, né? Bem complexo. Né? Você pode, dependendo do objeto, você até consegue entender mais ou menos o que faz o que ali. Né? Mas se não houver jeito, né? Se for um objeto... Você pode... Uma forma geral, ele vai ser como se fosse um morph. Um morph. Exatamente, é como se fosse... exatamente. Transformar em morph. Claro. Ficar... Você poder editar e tudo. O que mais, gente? O Ricardo estava contando, dando uma dica da questão da soleira, do material de construção. Essa dúvida é dúvida de um escritório amigo nosso aqui, mas aí a gente precisa explicar, desenhar, contar exatamente quais são as dificuldades dos meninos. Né? Tá. Nesse conceito, nessa questão da soleira ainda. Você mexe numa coisa, depois atrapalha a outra, quando resolve de um jeito, atrapalha o corte. É uma bagunça, uma planta passa a não funcionar. Enfim, tem mais gente, tem perguntas aí? O que vale a pena modelar em GDL? Olha, eu uso bastante, por exemplo, para criar móveis, né? Móveis que você manda fabricar, por exemplo. Né? Então, marcenaria. Você tem um estilo que você usa com muita frequência, por exemplo, um determinado puxador, uma tipologia de material, é uma linguagem de escritório, né? Eu consigo definir, por exemplo, o tamanho do módulo da gaveta, ou outra porta, eu consigo definir qual é o tamanho dessa porta. Eu consigo fazer isso por módulos, por exemplo, consegue exatamente. O que mais? Eu crio também muita janela aqui que eu não encontro. Na verdade, eu tenho janelas que eu criei lá atrás, no ArchiCAD 7, que eu uso até hoje, que eu fui adicionando algumas funcionalidades, né? Porque janela de correr, né, é uma coisa que a biblioteca do ArchiCAD é muito pobre, né? Então, a gente usa muita janela de correr, eu acho que em relação a outros países aí, né? Então, eu tenho um joguinho ali de janela de alumínio básico, como essa aí, por exemplo, né? Que são muito simples, né? Eu não tenho o perfil, se você fazer um corte, não tenho todo o detalhamento do perfil, não tem fechadura, porque eu faço arquitetura, não faço a janela. Né? Então, eu só preciso passar a especificação, a dimensão, quantas folhas, se é de abrir, se é de correr, etc. Depois a esquadrilha vai ser feita depois, né? Ou vai ser comprada. A maximar ainda não está feita, né? Maximar, pois é, exatamente. Ou ela oscila no meio, ou ela solicite, mas maximar ainda não faz. O GDL tem disso também, né? É uma linguagem que não envelhece tanto quanto a interface do ArchiCAD, né? Nós estamos falando de comando aí, de objetos que vêm lá desde o 7 praticamente iguais, né? Esses objetos, essas janelas, eu criei no ArchiCAD 7, adicionei uma coisinha ou outra, né? Mas basicamente... Você não tem comandos que caducam. Exato. Tem? Não. Tá. Não. Eles nunca caducam, eles acrescentam alguma coisa. Isso tem como ArchiCAD. Cada versão, nem toda versão, mas eventualmente em algumas versões, eles adicionam alguns comandos, né? Geralmente nos níveis mais avançados aí de programação, né? Para acompanhar os novos recursos. Agora essas coisas básicas continuam desde bem até tempos atrás. Né? Porque em outros sistemas, às vezes, você, quando muda a versão, eles vão dando um glossário dos termos que vão caducar, para que você altere a programação que você tem, para o seu objeto continuar funcionando no futuro. Né? E se você não tem isso daí no GDL, você tem uma economia de tempo. Né? Vocês vão ficar preocupados aqui. Por exemplo, aquele bloco que a gente fez ali no nosso exemplo no começo, um dia chamava break. Não sei porquê. Não tem alguma alteração. Não, mas continua valendo break. Se você escrever o break, funciona, continua funcionando. Né? E parece que ele já prevê o futuro, né? Então tem termos reservados ali, que você não pode usar como nome de variável, porque parece que já estão pensando ali que mais para frente é capaz de precisar daquele comando ali. Né? Isso é interessante. Isso é interessante. E o legal é isso, é você aprender a fazer, mexer no código para você naturalizar. Né? É impossível, como você falou assim, eles não devem usar tanta janela de correr.
né, como a gente usa, mas provavelmente lá eles devem ter um tipo de objeto, sei lá, uma lareira. Eles têm lá um objeto extremamente complexo de uma coisa que usa na Europa e aqui não usa. E é normal, que assim, não vai existir um programa que vai ter tudo que você quer para você. Então, o único jeito é você aprender ou a programar ou comprar a programação de repente, sei lá. Mas de qualquer modo, né, que aliás é outro mercado, né? Você precisa aprender para oferecer um serviço de como você faz também. O mercado precisa crescer, né? Quanto mais gente tiver dominando a linguagem, mais a plataforma cresce ainda para todo mundo. Então, assim, Cobogó, por exemplo, né, painel de Cobogó é uma coisa razoavelmente fácil de fazer em GDL. Divisória de escritório, que a gente tem muito aqui. Divisória. Cobogó tem acho que o pessoal de Recife fontes de type, fontes formações Cobogós, você consegue usar usando texto 3D. Interessante. No ArchiCAD, né? Ele é uma fonte de type. Aí explode e modela. Um objeto de texto 3D, é isso? Isso, objeto de texto 3D. Ele usa os quadradinhos, os símbolos ali. Isso é legal. Legal. Gente, nós estamos abertos para as perguntas do chat, vocês têm as perguntas também? Deixa eu fazer uma sugestão, então, para quem está aí, a gente tem 18 pessoas aí, eu vou pedir, se vocês puderem colocar, tem gente ainda aí que não está com o nome, tá, pessoal? Eu queria, se quem quiser, porque eu vou fazer o seguinte, eu vou propor que a gente tome um café e tome uma água, quem está aqui, né? Pega uma coisinha ali, para na volta a gente dar tchau e sortear um livro do ArchiCAD para quem quiser. E aí, para a gente poder sortear, eu vou pedir para quem ainda não escreveu o nome aqui na janela do chat, para que escreva, porque a gente vai pegar, vai escrever aqui no papel e vai recortar o papelzinho e vai sortear. Então aqui a gente tem, por exemplo, tem o Fábio, tem o Vitor, deixa eu ver se eu consigo ver aqui na sala do chat essa barrinha que está aparecendo aqui. Tem a Fernanda, tem o Júlio, tem 2 Júlios, tem a Lindamar. Enfim, quem ainda não escreveu o nome, se quiser participar, escreve o nome, por favor, aí a gente vai sortear. E aí, quem for sorteado, a gente vai pegar os dados para poder enviar o livro físico do ArchiCAD. Mais uma pergunta pessoal de lá, vocês também, que a gente estava discutindo. Antes de começar o curso, né? Só uma pergunta que o Gabriel estava falando, inclusive aproveitando o pessoal que está aí no chat, a gente tem a programação para começar as turmas na semana que vem, né, Durval? Sim. E a gente tem, eu não sei qual mínimo que a gente vai ter, 3 ou ser 4, eu acho que a gente é 4, não a gente na escola é 3, mas em GDL eu acho que são 4 pessoas. Então, quem tiver interesse, quem já é cliente da escola, já conhece, já sabe, né? A gente vai tentar fechar as turmas até o fim de semana. Se a gente tiver 4 pagantes, por exemplo, né, a gente confirma a turma para a semana que vem. Caso não tenham 2 ou 3, aí a gente espera até chegar ao número mínimo e aí confirma na semana seguinte. Então, se eu não confirmar a turma para a próxima terça, como está no site, não é motivo para desespero. Que aí, na hora que tiver o número de pessoas pagantes, aí, enfim, começa. Eu espero que tenha 5, 6, 10, 20. Não só para ter a turma, mas é porque, assim, eu acho que, como o Gabriel é usuário desde 2009, né? Aqui que é usuário desde 2013, tem uma hora que bateu, né, também no teto, né? Não dá mais. Se você não aprender a programar, você não vai tirar mais proveito do programa, que é um desperdício. Verdade? Até esperar que vá aparecer alguém que vai fazer o objeto para você e tudo mais, como acho que deu para perceber, aprendendo a fazer as coisas direitinho, você vai conseguir expandir o uso do programa. Então, como a gente estava comentando no café, 2 ou 3 anos atrás era muito difícil a gente encontrar quórum de pessoas interessadas no ArchiCAD e quanto mais no GDL. Então, para mim, eu fico muito feliz de ver que a gente está com 2 horas de palestra, tem 18 pessoas logadas, tem nós, vocês 4 aqui, mas aqui é muito legal, já é muito legal. Né? Pensar que 5 anos atrás a gente não conseguia juntar nem 3 pessoas. Né? Era eu, você, o Alexandre, meu sócio e tal, que eu tinha interessado muito nisso aqui, e as 2 pessoas, acabou.
né? Dava para pôr no palio. Agora dá para encher um micro-ondas, né? Agora é assim que vai fazer, né? Gente, vocês têm mais alguma pergunta? Os parâmetros da zona também são por GDL que você altera? Pode ser também. No Facebook hoje à tarde. O rótulo da zona é um objeto GDL, tá, né? Um objeto GDL em 2D. Então você foi lá, você manipula os parâmetros que você quiser, né? Então vamos fazer. Tem muita coisa, na verdade tem muita coisa. Esse objeto GDL, será que eu já era? Então, que eu tenho assim, que Valeu. Quando eu sou básico, legal, isso começa. Mas aí vão ter mais perguntas, né? Não, só vai aumentar a quantidade de coisas que você vai aprender. Isso é verdade. Gente, vocês aí no chat também tem alguma pergunta a fazer? Aí podem fazer, senão a gente vai aqui sortear o nosso simpático livro, que não é o GDL, né? Mas é bom para você ter como recordação. O pessoal já sabe usar o ArchiCAD aí, tenho certeza, mas ou para conferir alguma coisa, né? Também para deixar no escritório, para os amigos, o pessoal usar, né? Não, né? Eu estava contando. Na verdade, essa versão, para ser bem honesto com vocês, e é fácil de vocês conferirem, a gente tem mais 5. Tipo, acabou. Essa edição vai acabar, né? A gente está escrevendo uma nova edição, que eu não sei ainda quando é que vai ficar pronta. O que tiver nas livrarias em livro físico tem, aqui na editora acabou. Tem esse, mais 4, 5, acabou, não tem mais. Quer dizer, tem eletrônicos, né? Poder comprar o e-book lá na Apple e tal, ainda bem, né? Então, mas o livro físico realmente está acabando, a gente está escrevendo a nova versão do livro, que vai pular dessas páginas para mais ou menos 600 páginas, por aí. Então está dando um trabalhão, mas está ficando legal. Quantas tem essa? Aqui tem 260, 270, não lembro. Belo upgrade. A gente já demorou 2, 3 anos para escrever isso aqui. E agora a gente está expandindo o livro e atualizando, né? Então, um trabalho hercúleo, né? Porque quando você termina uma edição, já tem coisa nova. Sim, a cada ano lança uma versão nova. Lança as novas funcionalidades, mas está ficando bom. Então, para o GDL, ainda bem que tem a referência lá. Você chegou a fazer traduzido, não, né? A apostila que a gente vai fazer no curso é uma tradução do material original ali do David, que não é o GDL Cookbook, né? É uma coisa mais voltada para a sala de aula, né? Então tem as coisas mais enxutinhas, mais básicas ali, que é o que a gente vai aprender no curso. Acho que a gente não contou, mas é isso, acompanha no curso do Val um guia do curso em português. Uma apostila de umas 60 e poucas páginas ali, né? Com ilustrada ali, com escritos. Passado do básico para o avançado, esse curso de continuidade. A gente pode estudar isso aí, né? Eu acho que quando tiver um quórum um pouco a mais aí. A gente espera que sim, né? Como a gente falou também no café, e toda apresentação que tem aqui na escola, e toda palestra que eu faço que a ideia nossa é essa, um centro de treinamento para apoiar quem quer fazer projeto para obra, projeto para construção, né? Claro que a gente tem o mercado de maquete eletrônica, que a gente também atende com Atlantis e tudo mais. E a evolução de um curso desse atende a quem está preocupado com projeto para obra, projeto para programação também, projeto para levantamento de dados quantitativos e tudo mais, né? Então, se tiver quórum, a gente apoia, né? Sem dúvida. Mas eu acredito que essa introdução, para quem tiver um interesse, para quem tiver necessidade e um pouquinho de iniciativa de ir atrás, eu acho que pode ser o primeiro passo para caminhar sozinho depois, né? Claro que a gente, obviamente, não vai cobrir tudo, que é impossível, né? Mas eu acredito firmemente que é possível, a partir desse pacotinho básico, dependendo da iniciativa da pessoa, ela caminhar sozinha, que foi basicamente o que eu fiz, né? O que eu estudei foi um pouquinho mais do que vocês vão ver nesse curso aqui. Eu fiz os 2 módulos, né? Bom, ninguém perguntou mais nada, então eu acho que a gente pode sortear, né? Manda abraço. O Leonardo já escreveu todo mundo ali. Vamos ver se vai... É um livro para o pessoal tanto aí como daqui, viu, gente? E eu não sei, eu acho que a Maria Cristina tem que fazer aqui as honras e tirar o nome. Só tirar o dela, a gente vai aceitar. Então vamos ver quem que você
viu aí para a gente enviar. Monique Genari. Quem é Monique Genari? Será que ela está aí? Está aí. Monique Genari. Então, Monique, a gente tirou você, ó, deixa eu colocar aqui na nossa webcam aqui para o pessoal ver que tem o nome da Monique aqui, ó. Aqui, não, pro lado. Gente, é muito complicado isso aqui. Aqui, não sei. Espero que dê certo. Um pouquinho pro lado. Aí, pronto. Monique. Então, Monique, a gente vai... manda um e-mail para a gente. Aqui, a gente vai mandar o link para você. Ficou bem na frente do Val, mas enfim. E a gente vai... vamos sortear um livro eletrônico também, né? Vamos lá? Manda abraço. É mais fácil, né? De mandar também, porque a gente tem um pouquinho físico. Daqui a pouco vai acabar. Thaís. Então a Thaís que está aqui. Thaís é Thaís, não tem duas, né? Não. Então a Thaís que está aqui do lado. Cadê? Agora já... Olha, aqui é o aprendizado. Agora já sei melhor, né? Então, legal, saiu um para o pessoal online e para o pessoal... Gente, olha só. Então, bom, então a Thaís é você. Aí a gente quer seu e-mail, a gente vai mandar um link que você clica e baixa o livro eletrônico da gente, tá? E eu vou também estudar com o pessoal aqui para a gente pegar o e-mail de todo mundo, que a gente deve ter, e mandar também para fazer um desconto, o pessoal que participou, para comprar as outras coisas da escola também, dos livros, etc., da ProBooks, tá? E a Monique, a gente vai também entrar em contato com ela para pegar o endereço, viu, Monique? Se a Monique quiser também mandar um e-mail para nós, para aquele e-mail que ela recebeu, a gente também já fica com o endereço dela, já antecipa isso daí, já começa a mandar amanhã mesmo, a gente já manda, né? Que mais? A Monique está escrevendo aqui, o Daniel já respondeu, legal. Então, e aí? Legal, agradeço a oportunidade aí de falar um pouquinho de GDL, de mostrar o curso, e espero vê-los aí semana que vem, que vai ser divertido, acima de tudo. Sim, isso é que eu quero também. Né? Então, gente, é isso aí, o recado está dado, vocês podem perguntar mais coisas para nós, o Durval está no grupo do Arquicad no Facebook também, eu também estou, né? A gente ajuda muito lá o pessoal. Um abraço para todo mundo que está aí também, que é do grupo que eu reconheço aqui na lista, né? O Fábio, o Júlio, o Miguel, todo mundo. Então, a gente está preparado aí para a semana que vem, caso vocês tenham interesse, espero que venham. Como a gente contou, o curso, para quem não está em São Paulo, é dado do mesmo jeito como vocês estão vendo aqui, só que aí, como são poucas pessoas, a gente abre, claro, o microfone, vocês podem compartilhar a tela, mostrar a tela para nós. Enfim, a dinâmica é muito legal. Então, a gente tem o nível dessas 4 pessoas para a gente poder fazer e esperamos aí que vocês tenham interesse nessas questões todas. De resto, então, muito obrigado, boa noite, né? Mandou um jogo para quem gosta de futebol, ver o jogo, né? Enfim, e como eu, por exemplo, né? E a gente, na quinta-feira, espera o Vitor aí. Vitor, obrigado por assistir também. O Vitor está aqui também. Quem quiser ver a palestra do Vitor que está aí, não perca tempo, é muito legal. Podem vir aqui na escola, podem fazer inscrição pela internet para poder aprender um pouco mais sobre computação, né, e arquitetura, que é um assunto que é importantíssimo para a gente, né? Até como futuro da profissão, né? Ainda mais a integração com a Thaís, pessoal da engenharia, né? Então, a gente convida vocês na quinta de novo. E é isso aí. Então, muito obrigado aí para vocês. Boa noite. Valeu, boa noite. Até Obrigado. quinta. Até mais.